é a palavra de Deus. Êxodo, capítulos 23, 24 e 25. Mais uma vez, eu, pastor Marcos Sabiá, tenho a honra de caminhar com você nessa jornada através do livro que nos revela mais e mais de um Deus que se apresenta continuamente em uma revelação crescente a um povo que chama para si. O livro de Êxodo continua seu texto no capítulo 23, nos falando a respeito de um Deus que dá orientações práticas no exercício da justiça. A primeira parte do capítulo 23 do Êxodo traz uma série de orientações gerais sobre o comportamento ético que Deus espera do povo. Entre essas orientações destaco pérolas como o Senhor dizendo: não se deixe levar pela maioria na prática do mal. Não negue a justiça ao pobre. Não explore o estrangeiro. Preserve a terra, cuidando dela, pois é a terra que o Senhor te deu, fazendo-a descansar após 6 anos de plantações e colheitas. E você também, uma vez por semana, descanse. Este Deus que discute das questões mais metafísicas e transcendentes possíveis, também é um Deus que discute o dia a dia das coisas, o chão das coisas. Para esse Deus, a santidade está no alto e sublime trono, mas Ele habita, e sua santidade também, entre o contrito e o quebrantado. Continua o capítulo 23 nos falando a respeito das festas anuais, as 3 festas que Deus orienta o povo para que celebre. Essas festas têm um simbolismo importante. A primeira delas, a festa dos pães sem fermento. A festa em que o povo durante 7 dias comeria um pão sem fermento anualmente no mês de Abibe, para se lembrar de sua saída do Egito. A segunda das festas seria a festa da colheita, ou atualmente denominada entre os judeus Shavuot, a festa que abre o início da colheita com seus primeiros frutos, as primícias sendo levadas a Deus. O Alfa e também o Ômega, na última das festas, também chamada de a festa da última colheita, em que o povo levaria a colheita de tudo que houvesse colhido de seus campos. Nessa ocasião, o povo demonstraria que o Senhor é o Deus que eles se lembravam na primícia das colheitas, mas também agradecendo a Ele por tudo que havia feito. Deus orienta o povo para que celebre essas festas porque o Senhor quer fazer parte da vida desse povo. Por isso que ressalto, e como fiz no capítulo anterior, o Senhor faz questão de vivenciar as discussões mais básicas, mais comezinhas. Aquilo que talvez a religião trataria como banal. Deus entende que a sacralidade deve envolver todos os aspectos da vida humana. É trazer não somente o culto para a vida, mas a vida para o culto. O Senhor continua com a sua promessa ao povo de que enviaria um anjo. O versículo 20 diz claramente: vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. O Senhor está prometendo que irá cuidar deste povo. O Senhor diz que abençoará este povo com alimento, água, os protegerá das doenças. O Senhor chega a dizer que não haverá abortos
e nem mulheres estéreis. O Senhor está preocupado em cuidar deste povo. O Senhor também diz que plantará pavor adiante do povo, para que todos vejam antes que o povo de Israel chegue o Deus a quem eles servem, e corram e fujam e desapareçam da frente deste povo, ao saberem o Deus a quem eles servem. É interessante porque a palavra em hebraico que se utiliza neste texto na expressão enviarei adiante de vocês pavor, ou como diz o versículo 28, enviarei terror adiante de vocês. A expressão traduzida aqui como terror é a mesma palavra que se denominam as vespas, pois a cena que tenta se dar em relação a este terror é tipicamente a cena de um ataque de vespas. A imagem daquela nuvem de vespas em seu ataque mortal seria a melhor imagem a representar o terror que assolaria aqueles que pusessem a sua oposição ao povo de Deus e a vontade do Senhor de conceder-lhes a sua terra prometida. Inicia-se assim a caminhada do povo para que os heveus, jebuseus, ferezeus fujam diante deles, pois o Senhor está indo adiante. O capítulo 24 então continua com a mensagem do Senhor a Moisés dizendo: suba ao monte para encontrar-se comigo. Traga Nadab e Abiú seus filhos e mais 70 líderes de Israel, todos adorando de longe. Somente você, Moisés, está autorizado a se aproximar de mim. Moisés então desce e transmite ao povo as instruções e ordens do Senhor em relação a essa promessa de que se o povo lhe obedecer, ele o protegerá, ele o guardará, ele enviará o pavor aos povos que deverão ser conquistados adiante do povo de Israel. Ele os preservará de doenças, ele os preservará do aborto, da esterilidade, ele os preservará da violência, da morte. Quando o Senhor então faz esta aliança com o povo lhe responde dizendo: sim, faremos tudo o que o Senhor ordenar. E então sobem Moisés, Arão, Nadab, Abiú, 70 líderes ao monte de Deus, e a glória do Senhor pousa sobre o monte. Mais uma vez, uma imagem espetacular da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que esses homens que se juntam a Moisés para subir um monte percebem o Deus de Israel, sob seus pés uma superfície azulada como a safira e clara como o céu. Embora eles tenham visto a Deus, diz a palavra do Senhor, o Senhor não os destrói, e eles ainda participam de uma refeição na presença dele. Que momento glorioso! E então o Senhor diz a Moisés: suba mais, suba ao topo do monte para encontrar-se comigo. Fique lá e eu lhe darei tábuas de pedra, na qual eu gravei a lei e os mandamentos. E sobem então Moisés e seu auxiliar Josué. Moisés então diz aos demais: esperem aqui até voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Moisés sobe e uma nuvem cobre o monte. A glória do Senhor pousa sobre o Sinai e uma nuvem o cobre por 6 dias. No 7º, o Senhor chama Moisés de dentro da nuvem. A glória do Senhor no alto do Sinai para os israelitas parecia um fogo consumidor. E Moisés desapareceu na nuvem e ali permaneceu durante 40 dias e 40 noites. Então o Senhor, nessa epifania, nessa teofania,
nessa revelação gloriosa da sua presença, algo que pouquíssimos homens tiveram condições de ver e continuarem vivos como Moisés. O Senhor então começa a revelar a Moisés o seu tabernáculo, o lugar que ele chamaria o povo para construir em conjunto. O tabernáculo, a arca, a mesa, o candelabro, construídos todos de acordo com o modelo que o Senhor mostraria a Moisés no monte, com ouro puro, com as melhores ofertas para que este tabernáculo fosse construído com o melhor dos tecidos às suas cortinas, o melhor dos metais, sendo ouro puro, bronze, o melhor das madeiras em suas hastes, em sua sustentação, pois estamos falando claramente de uma tenda. Deus dando instruções claras sobre o tabernáculo, que é o lugar da sua habitação, composto por um lugar santíssimo, inacessível ao povo e acessível somente ao sumo sacerdote, uma vez ao ano, para o oferecimento das ofertas pelo pecado. Neste lugar santíssimo, só teria lugar para um item: a Arca da Aliança, a comprovação de que Deus está presente com o povo. No lugar santo, ao norte a mesa, ao sul o candelabro e o altar de incenso para as ofertas de cheiro suave. A bacia de bronze e o altar dos holocaustos no pátio, no lugar aonde o Senhor convidaria o povo para os sacrifícios e as ofertas alçadas. Deus presente no meio do povo. É interessante notar porque o tabernáculo não é simplesmente uma construção. O tabernáculo é a mensagem de Deus, de que ele fazia questão, não simplesmente de ser o Deus dos judeus, não simplesmente de escolher um povo para si. Deus fazia questão de habitar com este povo. Definitivamente, Deus não precisa da humanidade. Um Deus todo-poderoso é autossuficiente. No entanto, é notável o esforço que um Deus santo faz para se aproximar de um povo pecador, tendo em Jesus sua vida, ministério e morte, e após isso sua ressurreição. A demonstração inequívoca do esforço divino em habitar com seu povo. E o tabernáculo e a arca, elas são símbolos também deste desejo incompreensível até de Deus em viver conosco. Deus faz questão de apresentar a Moisés um modelo desta magnífica tenda móvel, uma construção detalhada, mas capaz de ser transportada nas condições inóspitas do deserto. Apesar de todo o esforço de aproximação feito por Deus, ele também coloca contrapartidas. As ofertas são a demonstração do porquê o Senhor chama esta relação com seu povo de aliança. Deus deseja, Deus se aproxima, Deus salva, liberta seu povo, mas também espera ser desejado por esta mesma humanidade. Por isso, o tabernáculo tem um modelo divino, mas precisa ser construído por mãos humanas, com as ofertas humanas. Vale o mesmo para mim e para você hoje. Através de sua palavra, a revelação vinda de Deus, em Cristo, o modelo. Se o chamamos Emanuel, que é Deus conosco, o tabernáculo é este tipo de um Deus que quer habitar conosco. A cada um de nós cabe o desafio de, com nossas ofertas de amor, ações de graça de lábios que confessam o seu nome, construir-lhe um lugar que o acolha em nosso meio. Vem, Jesus, e toma o teu lugar.